Pastores e obreiros, Jorge Ricardo veio para cá, o pastor o obreiro Dantas foi para Nova Iguaçu, sabe? Então tem um revezamento aí e hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir Deus falar através do pastor Jorge Ricardo, amém? Levante a sua mão para abençoar. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e te agradecemos pela vida do teu filho. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha usá-lo poderosamente. Eu sei que ele já preparou, já tem uma mensagem preparada, escrita, mas que o Senhor traga a revelação, Senhor. Que cada um de nós possamos absorver uma porção da tua palavra, dessa mensagem poderosa que traz vida, traz luz, traz paz sobre as nossas vidas, que é a tua palavra. Usa ele poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Liberou aqui tema do meio. Graças a Pai, irmãos, boa noite a todos, amém? Amém. Aleluia, que alegria poder estar diante dessa igreja. Eu estava aqui sentado e orando a Deus e pensando algo. Falei, nossa, essa igreja também é uma igreja. Estou no mesmo ministério, né? Tem pessoas aqui que talvez é a primeira vez que eu estou vendo, assim, com foco, falar, esse irmão é daqui, porque como somos 4 prédios, né? E aí eu fico talvez na dúvida, será que é de Itaguaí? Será que é de Santíssimo? Será que é de Nova Iguaçu? E aí eu estou vendo pessoas aqui, eu estou muito feliz em estar ministrando pela primeira vez no culto, né? Já ministrei palavras aqui a jovens, mas no culto de domingo, primeira vez, muito feliz em estar diante da igreja do Senhor que eu faço parte, que é o Ministério Ferial, amém? Glória ao Senhor Jesus. Quero também agradecer o casal de pastores que são referências para nós, que é o pastor Messias, a pastora Marilda, que são exemplo de casal, pastores, referência. Tive aula lá na escola de líderes em 2012 com a pastora Marilda. Foi assim poderoso o que recebi lá. Lembro das aulas. Lembro que, inclusive, que ela não deixou eu entrar, porque cheguei 15 minutos atrasado. Tive que esperar às 8 horas, cheguei 8h15, não entrei, tive que esperar até às 9. Mais 9 eu sei. Amém. Obrigado, pastora Marilda, por me ensinando, referência para a minha vida. E também estou aqui hoje com a minha amada esposa, minha esposa Cristiane, casada aí há 11 anos, essa vida foi 12, irmão? 10? 12? 13? 13? Então 12. Você fica assim. 12 anos. Até a vida do que vem eu guardo. Ele faz aniversário em abril. Hoje eu vim com meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, o Miguel. Ele ficou lá no prédio de Seropeste. Apesar do, principalmente no momento que ele falou que o Dante não estaria aqui, o Miguelzinho não estaria. Não, agora eu quero ficar. E aí deixamos ele lá no culto Kids e ele está lá recebendo da parte do Senhor. Amém, irmãos? O pastor falou aqui que eu tinha preparado uma palavra, que Deus já tinha me dado, de fato eu já tinha preparado uma palavra. Que Deus tinha colocado no meu coração para ministrar aos irmãos nessa noite, desde quando eu comecei a pensar sobre uma palavra que eu poderia ministrar em Itaguaí, nesse rodízio. Vai ter outro dia 7, né, na volta do encontro, 7 de dezembro. E aí eu pensei, o que eu vou ministrar em Itaguaí? Eu já tinha colocado uma palavra no meu coração. Só que nessa manhã Deus faz essas coisas. Né? Quem ministra aí sabe, Deus faz o que Ele bem quer, o que Ele bem entende. Obrigado, Cláudio. E aí Deus colocou uma outra palavra para eu ministrar nessa noite. Eu espero que essa palavra faça sentido para alguém aqui nessa noite, amém? Se você gosta de anotar o tema da palavra, é um novo nível em Deus. Um novo nível em Deus. É aquilo que Deus tem para mim e tem para você, para que nós passemos a viver. Não importa quanto tempo você tem de crente, quantas experiências que você tem na sua caminhada da fé, eu tenho certeza que Deus quer te colocar em novo nível. Você tem dúvida disso? Eu creio que você não tem dúvida disso, que Deus quer te colocar em novo nível, numa nova experiência, numa profundidade maior, de intimidade com Ele, no Espírito Santo. Eu não tenho dúvida disso. Mas para que eu e você possamos avançar em direção a isso, a gente precisa entender algumas coisas. Eu hoje não estou com a pretensão de te dar passos como um degrau, como uma escada, que você vai subindo e vai melhorando. Não. É como se fosse um checklist. Situações
que você precisa vencer, assim como eu preciso vencer, e talvez algumas delas, enquanto eu estiver falando, você vai descobrir que você já venceu, que você já superou, ou que talvez você está vivendo e precisa aprender. O mais interessante é que você passe por elas, e como eu disse, não tenho a pretensão de trazer todos os caminhos do sucesso de Deus. São infinitos, isso para cada um é um passo. Mas hoje eu trouxe alguns pontos aqui para nós abordarmos. Se der tempo, eu vou ministrar todos. Se não der, Deus vai entregar a porção necessária para isso. Até no primeiro, estou brincando aqui, está doido. Amém. Provérbios capítulo 4, verso 18. Provérbios 4, 18. Vai estar colocando no telão também. E você pode acompanhar tanto no telão quanto aí na tua Bíblia, impressa, no teu smartphone, no teu iPad. O importante é você ter acesso à palavra de Deus. Amém? Está escrito assim, Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que dia perfeito. Porque as veredas dos justos é como a luz do alvorecer, aí na versão que está no telão, ou da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, na versão do telão, dia claro. O que é a aurora? O que é esse alvorecer? É o amanhecer do dia. O dia, quando ele vai clareando, 5 e alguma coisa da manhã, dependendo da estação do ano, dependendo da época do ano, os dias amanhecem em horário diferente, os raios do sol, ele vai clareando o dia. E a Bíblia está falando aqui em Provérbios que o caminho do justo, que a palavra vereda significa caminho, é como se fosse esse raio do sol, que vai aparecendo, tornando claro, nítido, até ser um dia perfeito. O que ele está dizendo? Eu e você estamos numa caminhada. Nós estamos no caminho. E até esse dia se tornar dia perfeito, a gente precisa continuar andando. Precisamos continuar caminhando, vencendo, subindo de nível em Deus. Por um novo nível que Deus quer nos colocar. E até que o dia se torne perfeito. Até que você tenha a estatura do varão perfeito, como diz a palavra. Amém? Nós podemos, irmãos, viver tantas coisas, tantas, infinitas coisas em Deus. E todas elas vão servir em algum momento para nós como base, como experiência. Hoje o texto que eu vou trazer, a vida do personagem que eu vou trazer, que vai nos guiar, que vai servir de base para nós, é a vida de Davi. Então todos os pontos que eu vou abordar vai se tratar da pessoa de Davi. Davi foi alguém que acertou 100%. Amém? Não. Davi não acertou 100% na caminhada dele. Mas Davi foi um homem que a Bíblia disse que ia ser dele. Um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, alguém que errou. Alguém que acertou. Mas o mais importante, ele não parou. Ele reconhecia seus erros e continuava buscando o acerto. E essa é a caminhada de todo crente. O crente precisa continuar andando, reconhecer os erros e continuar avançando. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus porque ele não parou. Mas afinal de contas, o que nós então precisamos para ir para o próximo nível? Ponto 1. Precisamos cuidar do que nos foi dado com o coração correto. Precisamos cuidar do que nos foi dado com o coração correto. Segundo livro, escrito, o Samuel, capítulo 7, verso 8. Segundo Samuel 7, 8. Está escrito. Segundo Samuel 7, 8. Amém. Agora, pois, deixa eu ler na sua versão. Agora, pois, melhor, diferente. Agora diga meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo,
sobre Israel. Deus está dizendo aqui para Davi que eu te tirei das malhadas, do campo, do trabalho, das ovelhas, para que você fosse príncipe. Em outra versão, a minha está dizendo rei, sobre o povo que Deus separou para guardar os princípios de fé que hoje nos alcançam. Davi foi colocado nesse patamar da nação, onde Deus, Ele é o Deus que formou aquela nação. Mas antes de tudo isso, Deus lembra Davi, foi eu que te tirei do campo, foi eu que te tirei da malhada, foi eu que te tirei da pastagem, foi eu que te tirei lá de cuidar das ovelhas, tirar carrapicho e carrapato das ovelhas, foi eu que te tirei de lá, para te colocar no lugar mais elevado na terra, debaixo dos meus olhos. Talvez você está fazendo algo na caminhada da fé que ninguém está vendo. Quem é a pessoa que arrumou as cadeiras hoje aqui? É o Marcos que arrumou ou é uma pessoa específica? Foi a Beth. Todos sabiam que era a Beth? Todo mundo conhece a Beth. A Beth, quando estava fazendo isso, ninguém estava olhando, provavelmente. Talvez ela chegou mais cedo que todo mundo aqui. Arrumou as cadeiras para que você e eu pudéssemos sentar. Talvez tem coisas que você faz no dia a dia da tua célula, no dia a dia da igreja, no dia a dia do teu trabalho, na tua casa, na tua faculdade, enfim, aonde Deus te colocar, que ninguém aparentemente está vendo. O teu nome não está sendo notório, não está sendo mencionado nas altas rodas, mas tenha certeza, Deus está vendo. Deus está vendo e pode ter mais certeza ainda, Ele valoriza isso. Tanto que Ele fez questão de lembrar Davi que o próprio Deus foi quem tirou ele lá do campo, da malhada, de cuidar das ovelhas e o colocou num lugar elevado. Vocês acabaram de ouvir um ponto aonde muitos daqui estavam trabalhando. Só para ter uma ideia, quem chamou quem trabalhou no Júlio aqui que estava aí? Uau, galera. Talvez você lavou louça lá e põe louça nisso. Talvez você arrumou cadeira depois de desarrumado, você arrumou de novo. Isso acontece toda hora no encontro. Talvez você carregou mala, talvez você fez várias coisas que ninguém viu. E que talvez você nem recebeu um obrigado. Espero que você tenha recebido, mas se não recebeu, nós vamos falar sobre isso também hoje. O que é mais importante? Você fez coisas que ninguém viu. Mas deixa eu te dizer outro. Deus vai te colocar em lugares mais altos. Só que para você subir de nível em Deus, você precisa entender. Eu preciso guardar, valorizar o que Deus tem feito na minha vida agora. Eu gosto de uma frase que um dia eu li, não sei o autor, que diz: muitos querem fazer coisas grandes, mas poucos querem lavar a louça. Ou seja, muitos querem fazer coisas notórias, aparecer, para que todos vejam, mas poucas pessoas querem fazer aquilo que ninguém considera como digno, considera como importante, valoriza, onde você vai aparecer. Talvez você vê uma filmagem do pós-culto e você pergunta: poxa, eu nunca tive uma foto minha, nunca me filmo. E aí você só valoriza o irmão tal, o irmão X. Guarde seu coração. Guarde o seu coração em Deus. Faz o que tem que ser feito. Não fique pensando que Deus vai valorizar somente aqueles que fazem coisas grandes. Talvez não. Nós vamos falar sobre isso ainda, o que aconteceu com Davi. Já começamos a falar. Deus valoriza as coisas sim. Deus valoriza aquilo que você valoriza agora. Se você acha que aquilo que é pequeno que você está fazendo, arrumando as cadeiras lá na tua célula, de repente colocando a letra da música lá na TV, ou imprimindo, caso seja assim hoje, ninguém mais imprime a letra da música na tua célula, imprime, ou coloca a letra no telão, coloca aqui, uma imprime, papel, pressão. A maioria põe na letra lá, no clipe, e aí está aparecendo a letra para acompanhar, está devido às smart TV de hoje em dia, né? Mas eu sou do tempo ainda, pouco tempo, mas eu ainda sou do tempo que tinha folha impressa na célula muitas vezes, para acompanhar a canção. Talvez você não entenda isso, mas Deus está vendo. Deus está, quando você tem o coração correto, para fazer aquilo que aparentemente é pequeno, Deus vai te colocar em lugares altos. Amém? Segundo ponto, aprenda a lidar com o desprezo dos outros. Agora a coisa vai começar a apertar, irmãos. Aprenda a lidar com o desprezo dos outros. Davi foi alguém que foi desprezado.
muitas vezes. Não vou abordar todas, vou abordar duas. A primeira, que ele foi desprezado. Na verdade, eu vou abordar três. Você lembra qual foi a primeira vez que Davi foi desprezado? Por quem? Pelo pai. Imagina alguém que foi desprezado pelo pai. Tem pessoas, irmãos, que fazem coisas absurdas, porque o pai não fez algo que ela queria, ou que desprezou ela, maltratou. Eu não estou aqui para julgar isso, mas Davi não se paralisou porque ele foi desprezado pelo pai. Vamos ler isso lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 6, leremos até o 12. 1 Samuel 16, do 6 ao 12, está escrito: quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Samuel era o sacerdote e juiz de Israel. Deixa eu te colocar aqui no mesmo contexto, talvez você não saiba. Samuel era o homem de Deus que governava Israel. Na verdade, Saul já tinha se levantado, mas Deus falou que Saul não seria mais rei. Então Deus mandou Samuel levantar um novo rei, ungir um novo rei, e falou que seria filho de Jessé, da cidade de Ramá. E aí Samuel foi para lá. É o momento que nós vamos ver agora. Ele chamou os filhos, chamou Jessé e mandou Jessé trazer todos os filhos. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, o homem de Deus está dizendo, Samuel dizendo, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Irmão, ser rejeitado pelo pai é caro, a ser rejeitado por Deus, meu Deus. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Aminadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este te disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda. Olha aí, como se estivesse assim, pensando bem, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Irmãos, Samuel, ele foi para ungir alguém. Chegando lá, todos os filhos daquele homem passaram diante dele. Talvez você está fazendo algo que aparentemente você é o mais capacitado. E eu não quero tirar o teu mérito. Você está se preparando, você está vivendo algo que Deus tem para você. Mas pode ser que esse não seja o seu tempo. Pode ser que esse não seja o seu momento. Pode ser que pessoas que vão chegar depois, um caçula, vai aparentemente furar a fila dos seus olhos. Você vai pensar: nossa, essa pessoa está furando a fila. Não está. Deus já tinha separado. Porque nós temos o jeito de ver o presente. Deus sabe exatamente o que ele vê. Deus vê toda a trajetória. E Deus sabe exatamente aonde você vai ser colocado. Então não fique mal quando alguém que chegou depois foi colocado em um lugar. Celebra, porque é teu irmão que está sendo colocado. Amém? E aqui o próprio pai esqueceu Davi. O próprio pai não lembrou de Davi que estava lá no canto. Ele precisou ser alertado. Será que Deus não sabia, ou Jessé, que você tinha mais um filho? Como Samuel disse assim: não, tem mais um. E aí Samuel foi lá e ungiu. Mas Davi, ele não se sentiu paralisado. Não foi aquilo que o impediu de avançar. Existe algo, irmãos, que nós precisamos entender. Coisas da nossa vida
vida, especificamente promessas, eu quero te falar nesse momento. Elas são materializadas na nossa vida quando nós entendemos que nós estamos em um processo. E nessa caminhada, nesse processo, alguns momentos você vai ser rejeitado, pessoas vão duvidar de você. Pessoas vão dizer que você talvez não é a pessoa ideal para aquilo, que você não tem a capacidade, talvez até pegue mais pesado, você não tem a noção para isso. Mas deixa eu te dizer algo, Deus te chamou, continue entendendo. Não deixe que palavras te diminuam, não deixe que palavras te abalem, que palavras te paralisem, porque o Senhor, Ele tem algo específico para você e jamais o homem pode roubar aquilo que Deus já considerou para você. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Glória ao Senhor Jesus por isso. Amém. Irmão, mas também sabe quem zombou de Davi? O gigante. Golias, ele zombou. Mas antes ainda de Elias, quando Jessé enviou seu filho na batalha para saber como estavam seus irmãos, e também levando provisão de alimentos, Davi chegou lá e começou a interpelar. O que esse cara está dizendo aí, se Golias está falando mal do exército de Deus vivo? Ninguém vai dar conta desse cara, não. Se ninguém der conta, eu dou. Você já foi aquela pessoa, irmãos, que quando chegou no ambiente, você viu algo errado, você fala, cara, será que ninguém está vendo? Será que eu posso pegar para fazer? E aí quando você pegou para fazer, alguém fala, pastor, esse irmão acabou de chegar e já vai fazer isso. Ele está querendo aparecer certa vez. O irmão da igreja, ele se reconciliou com Jesus. Ele voltou para Jesus. Curiosamente, quando eu cheguei na igreja, eu vi a consagração do filho dele e nunca mais ele apareceu na igreja. Eu lembro disso. Passado anos, orando por ele, toda a igreja, inclusive eu. Ele voltou para Jesus, e ele voltou querendo, fazendo um monte de coisa. Sabe aquela pessoa que volta querendo tirar o tempo que está atrasado, né, que perdeu? Foi ele. E aí, certa vez, ele chegou a mim e falou assim, pastor, eu disse lá que quero fazer isso, mas eu estou com medo dos irmãos acharem que eu estou querendo aparecer. Falei, irmão, guarda o coração. Tu está fazendo para quê? Para você realmente aparecer? Ou porque você quer servir a Deus de forma íntegra e total? Não, pastor, eu quero isso. Falei, irmão, tu quer fazer? Vai, não importa, as pessoas vão falar se você fizer, mas também vão falar se você não fizer. Qual que você quer ser? Então faça. A oportunidade da gente de você, foi você quem viu? Pega e faça. Certa vez Deus falou comigo algo. Eu vi um rapaz com quem de criança, um homem adulto. Aí Deus falou comigo assim, não tênis para ele. E aí eu fui lá. Depois eu vi meu discipulador da época, com um sapato bem surradinho. Deus falou, vamos um sapato para ele. Eu fui lá e comprei para ele. E aí eu costumei, Deus faz, eu faço. Até que um dia eu vi uma situação, irmãos. Eu vi uma situação de necessidade e fiquei olhando e esperando Deus falar. Você acha que eu fiz ou não? Não fiz. Deus falou. Aí não fiz, mas eu não fiz errado. E aí eu perguntei para Deus, Senhor, das outras vezes, quando o Senhor falou, dessa pessoa não falou, eu vou fazer. Aí Deus falou assim, você é menino que só faz no pede? Aí eu falei, aprendi. Depois dessa eu aprendi. Que menino, criança que faz quando pede, ou funcionário mal, funcionário ruim. Só faz quando alguém fala para fazer. Quem está crendo tem glória a Deus por isso, você não vai escutar mim não. Não sei em outros lugares por aí. Mas na PNL eu tenho certeza que não. Pessoas que só pedem para fazer é como se fosse aquele servo lá que tem um talento, servo fiel. E Deus falou comigo, irmão, dessa forma, você só faz se eu falar para você fazer. Você não está vendo o que precisa? Se você está vendo o que precisa, pega e faça. Eu falei, aleluia, glória a Deus, eu aprendi. Tomei uma de Deus e aí botei a mão e comecei a fazer. Irmão, se eu te falar algo, tem pessoas que vão chegar e vão fazer coisas que, deixa eu te dizer algo, deixa o irmão fazer. Está errado, não tem pecado, está respeitando os critérios da igreja? Tá, deixa o irmão fazer. Ah, mas ele ainda precisa de direção, senta com ele que dá direção. Discipula o homem, discipula a moça. Mas não tente paralisar, deixa o homem fluir.
A gente não sabe o que Deus tem para a vida dele, não sejamos nós aqueles que vão impedir, amém? Quando Davi chegou lá na peleja, que ele viu aquele gigante desafiando, ele falou, não, que isso, vou dar conta desse cara. O exército todo não vai dar conta, não, deixa comigo, eu estou aqui para isso também. E aí o que aconteceu? O irmão mais velho dele, o irmão mais velho, alguém mais experiente na fé, chegou e tentou abafar Davi. Olha o que aconteceu lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. 1 Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, Davi estava conversando com os homens, perguntando quem ganharia, quem matasse o gigante, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, ou seja, eu sei que tu está querendo aparecer, Davi. Eu sei que tu quer chamar a atenção, tu quer se dizer que tu é bom. E a maldade do teu coração, que desejas para ver a peleja. Irmãos, Eliabe, ele quis abafar. Pessoas, você talvez vai ser rejeitado, desprezado dentro da sua própria casa, do seu trabalho. Pessoas vão querer te diminuir, mas não deixe isso te paralisar. Posso ouvir um amém? Amém. Não deixe isso te paralisar, continue avançando. Pessoas vão falar com o cara, para com isso, deixa de ser crente fanático, que tem isso de céu, que tem isso de tudo. Vamos fazer isso, vamos para a baladinha, vamos para a praça fazer isso, fazer aquilo outro. É a idade de fazer, jovem, não faça. Você foi consagrado, você foi separado. Deus te chamou para viver algo especial, algo que você vai ter, que ninguém, que muitos estão deixando de se perder. Eu não estou nem falando de divindade, não estou falando de consagração ao Deus vivo, cumprimento de propósito, viver realmente aquilo que Deus chamou para viver. Lógico, virgindade é algo importante. Mas, irmãos, o que nós aprendemos com a rejeição também é, nós não temos que guardar mágoa. Davi não guardava mágoa. Davi não deixava o seu coração se abater por aquilo que as pessoas faziam com ele. Davi, ele não deixava se ficar cabisbaixo, largar tudo, jogar tudo para o alto, sair da célula, sair da igreja, sair do trabalho, sair da faculdade por causa de pessoas. Pessoas serão usadas para nos ferir, mas não são alvos, não são alvo. Pessoas não são alvo das nossas flechas, das nossas pedradas, não são. Quando eu e você entendermos isso, que precisamos guardar o nosso coração e entender que aquilo que está acontecendo conosco é para que eu e você sejamos aprovados, a gente vai viver um novo nível em Deus. A intenção de Deus, quando Ele coloca uma aprovação para você e para mim, não é para que nós sejamos reprovados. Eu conto que, na minha época, de ensino fundamental, se eu não me engano, o prefeito era o César Maia, ou Luiz Paulo Conde. E lá tinha a famosa aprovação automática. Alguém aqui passou por isso? Aprovação automática? Era só a escola que não era reprovada. Importava só o nome. Estilo público, Era só ir para a escola que não era reprovado, irmão. Tirava 3, eu não, graças a Deus. Deus sabe que aqui ela está boa. Aí 3,5, 4,5, não era reprovado. Ele deixava, qual que era a regra? Só. Era a turma 1, 301, 401, 501, 601 era a turma de quem não era reprovado. Agora, 602, 603, 604, quanto mais subindo, era a galera que ia ter sido teoricamente reprovado, e juntava todo mundo que tinha nota ruim naquela turma para não prejudicar a galera boa. Eu lembro que eu perdi um ano de estudo porque eu viajei para o Espírito Santo, aí lá eu estudei, aí quando eu voltei, eu tive que fazer aquela série de novo, e aí eu fui para 302, 402. E aí, na 402, a professora devido a minha nota falou, não, você tem que estar na 401. E passaram no meio do ano para 401 por causa das notas. Porque a turma do 402 era terrível. Era mesmo. Glória a Jesus. E aí, irmãos, essa questão da aprovação automática com Deus não existe, não. Não, só porque eu vou para a céu, só porque eu vou para a igreja,
estivesse pagando para ser aprovado. Esquece isso. A graça de Deus, ela está para mim, está para você. Mas Deus não está vendendo graça. A graça, ela está sobre mim, sobre você, na medida que Ele quer nos agraciar. Amém? E conforme como isso aqui no momento da oferta. Conforme a nossa fé nos faz necessária. Então, quando eu e você entendemos que Deus, quando coloca uma aprovação, não é com a intenção de nos reprovar, mas é para nos colocar em um novo nível, nós passamos a parar e olhar. Aonde eu estou errando? O que eu preciso fazer para continuar avançando? Por quê? Desprezo vai vir. Situações que eu vou viver que ninguém vai valorizar vão acontecer na caminhada. Isso é normal. Quer subir de nível? Quer avançar em Deus? Supere isso. Não guarde mágoa. Amém? Contra quem for. Contra a sua liderança, contra os pastores, contra o ministério, contra os seus gerentes do trabalho, contra a sua professora. Enfim, um amigo da célula, líder de tal lugar. Não guarde mágoa. Às vezes você será rejeitado pela sua aparência. Às vezes você será rejeitado pela maneira de falar. Moisés foi rejeitado pela maneira de falar. Você pode ser rejeitado por sonhar alto demais. Você conhece alguém que foi rejeitado por sonhar alto demais na vida? Ou está do seu lado? Às vezes você será rejeitado por ser enviado de Deus. O próprio Jesus foi rejeitado. Ele era enviado de Deus. Às vezes você será rejeitado pela missão que o Senhor lhe entregou. Noé recebeu uma missão que nunca o mundo tinha feito. Nunca tinha vivido. Construiu um barco, uma arca. Ninguém nunca tinha visto um negócio daquele tamanho. Noé foi lá e fez. Foi rejeitado pelo povo. Ninguém o ouviu. Às vezes você será rejeitado na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo na sua rua, no seu colégio, na sua faculdade. Mas tenha convicção que a rejeição não pode paralisar. Não pode fazer com que você fique magoado, entristecido e desmotivado. A rejeição, ela é parte do processo. Todo homem de Deus, toda grande mulher de Deus será rejeitado em algum momento. Se você ainda não foi, você será. Se você já foi, tu sabe o que eu estou dizendo. Se você está vivendo, eu falo para você algo. Continue, Deus é contigo. Amém? Não guarde mágoa, é o segredo para você pular um novo nível. Terceiro ponto para você ir para um novo nível em Deus. Seus desafios diários te levarão ao propósito. Repetindo, seus desafios diários te levarão ao propósito. 1 Samuel 17:36, pode deixar sempre nesse capítulo aí, não tem bastante erro. 1 Samuel 17:36, está escrito: assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus. Golias ele estava falando mal do povo de Israel, dizendo que não tinha homem lá. Dizendo que dois pontos, né, pastor? Tem homem aí, ponto de homem, né? Porque os homens estavam no ponto que nós devemos chamar tem homem aí. Aleluia, ponto de homem. Esse ano vai, 2025 vai ter ponto de homens. Amém? E aí, irmãos, o gigante estava desafiando Golias. O gigante Golias estava desafiando o exército de Israel. Só que quando Davi chegou lá e perguntou para ele: cara, como é que você vai lutar? Não tem experiência de guerra? Ele falou: eu já matei leão e já matei urso. Homem eu nunca matei, não. Ainda, até a primeira vez. E aí Davi estava disposto. Tem situações, irmãos, desafios na nossa vida, na sua vida, que é para te colocar em um novo nível. Tu não sabe ainda qual vai ser o gigante que você vai matar. Mas a habilidade, a experiência que está sendo criada agora na sua caminhada de fé é a que você precisa para um dia você ter o entendimento do porquê aquilo foi gerado. Você vai compreender que aquela experiência que você teve foi para isso agora, é para isso. E você vai ver que isso te colocará num novo nível. De repente no trabalho, você sabia disso? De repente você aprendeu algo que aparentemente, não nada. Aí beleza, aprendi. Quando chegar lá na frente, alguém pergunta: quem sabe fazer isso tudo? Eu sei. Não vem para cá. Aí tu faz e é promovido por isso. Eu entrei, irmãos, numa empresa, na Sotrec, em vez de Caterpillar. Vendi muito para a empresa aqui que estava aí. Depois eu passei a ser vendedor. Inclusive, tem uma empresa dentro da cidade. Vou orar por ele, vou ter que voltar lá para ele, o Aguinaldo, da AGS Logística. Vendi muito para ele. Foi o meu melhor cliente, assim, ganhei muito dinheiro, agora pela vida dele. E aí, ele
cobrava muito comigo. Só que eu entrei na Sodrec como estagiário na época, só porque eu sabia Excel. E eu comecei a mexer no Excel de forma boa. E aí eu fui evoluindo meu conhecimento de Excel, crescendo. Na entrevista, o gerente da época perguntou assim: eu preciso que você manje muito de Excel. Eu falei: não sei o que você precisa. Aí ele falou: é isso que precisa. Eu falei: eu trabalhava na Moeiro, na televisão, no marketing lá, trabalhava agora no Recreio. Eu falei: sei fazer isso, controlar isso, minhas experiências são essas. E eu demonstrei para ele que eu sabia exatamente o que ele precisava. E ele me contratou só por isso. Porque eu posso dizer, irmãos, isso é muito fácil de você passar a fazer. Você mergulhar e entender. Me colocou numa oportunidade que depois eu fui contratado na área de vendas. E aí, o jogo virou bastante salarialmente, falando questão de salário. Então, eu estou falando de coisa secular, mas é coisa na vida, coisa na igreja, coisa na família, aprendizado no casamento, algo que você vê no casamento dos pastores, mas vou levar isso, eu falei para você, olha, no curso de noivo, vai lá. Pastor Maria tem um negócio que fala, eu gosto muito, e você tem que levar para o seu casamento, para o noivo. Eu sou pastor todo o tempo, mas dentro da minha casa eu sou mulher do marido. Eu falei isso, falei lá. Eu falei: você tem que cuidar do meio da sua casa. Você precisa entender que você vai casar, não fica botando gente toda hora lá. Você tem que cuidar de você, nessa linha. Aí eu tenho que fazer um marido e pastor, por exemplo. E aí, irmãos, a gente precisa compreender isso, que experiências que a gente aprende com as pessoas, e experiências que nós mesmos passamos por elas, a gente não sabe por quê. Tem hora, mas em algum momento você vai usar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quarto ponto. Tenha convicção de quem está com você. Tenha convicção de quem está com você. 1 Samuel, como eu disse ainda no capítulo 17, agora no verso 45 a 47. O gigante estava falando mal de Davi, falando que Davi não era digno de lutar com ele, que ele não era nenhum cão para ser espantado com pedra e com pau. Só que Davi não estava indo nas experiências dele. Eu acabei de dizer que a experiência é importante, te capacita, mas você não pode viver por elas. Elas são base para você viver aquilo que Deus tem para você. Experiência te coloca num nível, mas você tem convicção de quem é que está com você, fazendo das suas experiências algo poderoso para conquistar novos caminhos, é o mais importante. Então, o quarto ponto é: tenha convicção de quem está com você. No verso 45 de 1 Samuel 17 está escrito: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará nas nossas mãos. Davi, ele tinha convicção de quem era com ele. Você, quando está na sua batalha, irmão, diária, você tem que ter convicção de quem está com você. Você pode saber: eu tenho mobilidade, eu tenho capacidade, eu estou preparado, eu estou instruído. Eu me preparei ao longo de anos para fazer isso, para assumir essa célula, para assumir esse discipulado, para ser um pastor, um obreiro, para ser um gerente, encarregado. Não importa. Você se preparou, mas o mais importante é você precisa ter convicção de quem está com você. Por quê? Situações vão acontecer que vão te desafiar. Gigantes vão falar: não é capaz. Vão olhar para você e vão falar: é menino ainda, mas saber não. Tem pouca experiência. Irmão, se aquela oportunidade está diante de você, você pode ter certeza. Quem foi que te colocou lá? Foi Deus? Então abraça, vai, em nome dele. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus.
Você não pode dizer para a pessoa se ela é um cristão no ambiente de trabalho. Mas você precisa dizer para você, essa convicção é sua. Você tem que saber quem você está apoiando a sua fé. Você tem que saber quem foi que abriu aquela porta. Se aquela porta foi aberta para você, irmãos, a Bíblia já diz. Porta que foi aberta por Deus, ninguém fecha. Se fecha, não era para você. Então tenha convicção, vai com ousadia, vai com tudo, mas tenha convicção. Foi Deus que me colocou nessa posição, e nela eu vou manter, nela eu vou avançar, nela eu vou continuar. Jesus é comigo. Quem aqui tem irmão mais velho? Muitos, né? Essa questão do irmão mais velho é curiosa. Você já se garantiu do irmão mais velho? Não está muito, por ver. Se você já se garantiu no seu lugar, não. A irmã se garantiu. Claro, na verdade está bem bom. Se garantiu um pouco bem. Irmão, eu também. Eu sou irmão do meio. A fama do meu irmão antecedia ele. O meu irmão tinha duas famas. Uma que abria a porta, outra que fechava. Dependia do público. Para essa escola que eu fui, entendeu? Eu dei um exemplo. Quando eu cheguei lá, o pessoal da escola, esse aí é o irmão Daniel, ninguém mexia comigo. Ninguém mexia comigo. Aonde eu ia, tinha acesso. As pessoas respeitavam o cara fora dele. Mas também não tinha outra porta. As professoras, esse aí é o irmão Daniel. Achava que era do mesmo jeito, do mesmo estilo, que ia dar problema. Só que eu era muito diferente do meu irmão em vários pontos. Mas a fama dele estava antes de mim. Deixa eu te dizer, irmãos, o teu irmão terreno, ele acerta e erra, mas o nosso irmão celestial não erra. Nele nós podemos nos garantir bonito. Nele nós podemos apoiar a nossa confiança, a nossa fé, e dizer, ele é comigo. E ninguém vai me paralisar. Jesus é comigo, ponto, acabou. Ele vai guerrear as minhas lutas, eu vou vencer nele, porque ele é a minha rocha, ele é a minha força, ele é a minha fortaleza, ele me protege, ele ataca, ele me defende, ele cuida de mim, ele me alimenta, ele abre as portas e daqui. Como o pastor Eliezer está ministrando, ele é suficiente. Está falando comigo aqui. Ele é suficiente, ele é tudo. Lá em Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele está escrito lá, irmãos? Se Deus, quem será? Se Jesus, irmãos, é por você, quem vai ser contra? Você vai ter enfrentamentos, vai ter lutas. Sim, vai ter. Não vai ser fácil. Mas se Jesus é contigo, irmãos, acabou. Acabou, amém? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir um obrigado, Jesus? Amém. Lá em Salmos capítulo 20, verso 7, está escrito: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Nós não confiamos naquilo que o homem confia, do que o homem natural confia. Nós confiamos no poder do nosso Deus. É nele, é nele. É nele. Não importa as dificuldades que você está vivendo, qual dos níveis que eu já falei aqui, que você está vivendo, que você já venceu ou vai vencer. Não importa, confie nele. Quinto ponto, quinto desafio aqui que nós precisamos vencer para ir para um novo nível em Deus. Experiências nos darão capacidade para aquilo que está por vir. Experiências nos darão capacidade para aquilo que está por vir. Certa vez, irmãos, Davi, fugitivo de Saul, Saul perseguindo Davi, correndo, ele se encontrou num lugar que não tinha uma arma para se defender. Não tinha uma arma. Nem a funda que ele usou para matar Golias estava com ele mais. Ele já era um homem experimentado em batalha, não tinha lança, não tinha escudo, não tinha espada. E ele chegou para Aimeleque e perguntou para ele: será que aqui nessa cidade, nesse lugar, não tem nada, esse lugar eu estou me escondendo, que vai me servir de arma para eu lutar aqui, para eu sair dessa situação, desse cerco? Aí esse homem disse algo importante.
para que eu e você tenhamos convicção de que das experiências que são geradas em nós, nos dão capacidade para vencer situações de convívio. Olha o que está lá em 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel 21, de 8 a 10. Está escrito assim: disse Davi a Ameleque: não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas. Porque a ordem do rei é urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, de trás da escola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aques, rei de Gade. Irmãos, a própria arma daquele gigante que Davi tinha vencido há muitos anos, curiosamente, na cabeça de alguém, coincidentemente na cabeça de outro, mas já planejada por Deus, estava guardada a felicidade. Ou seja, armas que um dia você usou lá atrás. Talvez situações que o seu inimigo usou contra você. E lembrando, o inimigo não é carne e sangue. Não é, irmão? Situações que o inimigo fez contra você vão te servir de arma para você combater ele. Situações que ele vai fazer com que amanhã você use contra ele e vença. Eu lembro da pastora Maravilha e do pastor Wagner também, que ministrou no curso de finanças, seminário de finanças, que houve em fevereiro do ano passado, se eu não me engano. E o pastor Wagner falou algo assim: nossa, isso aí é legal. Ele falou algo: não, toda vez que o diabo vem, mas eu coloco semelhante a isso também. Toda vez que o diabo vem, toca nas minhas finanças em alguma coisa, aquilo que ele tocou, ou eu oferto igual ou todo. Ele falou assim: se ele acha que tocando em R$1.000, por exemplo, vai me tocar? Ah, é? Então eu vou ofertar 2, só para aprender. Aquilo é usar a arma do inimigo contra ele mesmo. O inimigo fica sem entender. O inimigo fica sem compreender. Não, calma aí. Eu toquei nas finanças, é com finanças que eu me guerreiro. Imagina, irmãos. Isso é poderoso demais. Eu ainda não fiz isso, mas eu quero fazer. De forma assim, estratégica. De forma estratégica. Eu estou pensando nisso, amor. Quero conversar com você. Conversar com a esposa, né? Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele precisa ver que a gente não tem medo dele, não. Que o ataque que ele faz, a gente revira de moeda dobrada. A arma que um dia ele quis usar para trabalhar para nos matar, é com ela que nós vamos guerrear essa luta. E quando nós entendemos isso, você pode usar qualquer exemplo. Por exemplo, alguém está te atacando com ofensas, você leva a palavra de paz para ele. Pessoas estão te maltratando e você está amando. Situações estão te pressionando e você é servindo de alívio para aquela pessoa que um dia te pressionou. São situações que pessoas no inferno não conseguem compreender. É o que Jesus faz. Se alguém te pedir algo, dá luz. Chamou para dar mulher, luz. Pediu outro, dá cá. Bateu no rosto, dá outro lado. É situações de vitória. Quando eu e você fazemos isso, nós somos colocados em um novo nível. Essas experiências que Deus nos dá, essas armas, nós mesmos usaremos elas no futuro perto. Amém? Sexto ponto. Não diga não às tentações para ser aprovado diante de Deus. Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. E as tentações, elas são em muitos cenários. Tentação pode ser uma tentação física. Uma pessoa ficar atraindo pela outra. Tentação pode ser uma tentação financeira. Uma situação onde você vai ter um benefício em prejuízo do outro.
Tentação pode ser, de repente, puxar o tapete de alguém. Se você fizer algo para ser promovido no trabalho, mesmo que você saiba que aquela pessoa está errada, e você vai lá, ou puxa, ou levanta o tapete para aparecer a poeira debaixo, que está escondido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos entender que as tentações, elas virão na sua vida e na minha. Isso é papel do diabo. Que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Amém? O diabo, ele vai fazer isso para que você fique paralisado. Para que você fique preso a algo e se sentindo mal. Porque você fez aquilo. Só que quando eu e você resistimos à tentação e vencemos ela, nós somos aprovados de Deus como filho. Davi, nesse caso aqui, não foi aprovado. Você sabe bem. Davi deveria estar na guerra. Ele era rei da nação, e naquela época os reis iam à luta. E era no campo de batalha, como inspiração para todo o exército. O exército olhava tanto, quem joga xadrez aqui também, joga xadrez aqui. Não importa quantas peças tem no tabuleiro, mulher. Se o rei receber checkmate, acabou o jogo. É isso? Então, o rei precisava estar lá para que o exército o protegesse e lutasse por ele. Só que Davi resolveu ficar em tempo de guerra no palácio. Chegando lá, na sacada do seu palácio, ele olhou uma mulher linda e ficou encantado com ela. E aí, você sabe o enredo da história. Primeiro, ele se deita com ela. Segundo, ele assassina, que é diferente de matar em guerra. E assassinar é matar sem motivo de guerra. Ele assassina o marido daquela mulher. Qual é o nome dele? Urias. Aquele homem foi assassinado. Um homem fiel a Deus e ao exército. Foi chamado para vir em casa, para que aquilo que Davi tinha feito de errado com a mulher dele, que foi engravidar ela, ele recebesse a culpa de assumir um filho que não era dele. O homem foi tão honesto e falou: eu jamais posso visitar com a minha esposa, os meus colegas de luta, meus irmãos de batalha estão lá no campo. Eu não posso vir em casa visitar com a minha esposa, eu não posso dormir do lado de fora, velho, para que não tocasse na mulher dele. E aí Davi vai e o local, lá na frente de batalha, no lugar mais querido para que ele fosse povo. E o pior, irmão, se você ler esse texto lá, você vai ver que ele mesmo leva a carta que ia mandar com que ele fosse para frente de batalha. Davi foi fiel. Imagina você em ser assassinado por alguém e o bilhete que vai te matar, fala assim: ó, chega lá, mata fulano. E aí o fulano é você. Só que você está levando o bilhete quando você entrega. Você é o alvo do assassinato. Davi fez isso com Urias. Então Davi, ele cedeu a tentação. Ele cedeu a tentação e acabou, nesse caso, errando. Mas nós não temos somente esse caso que foi ruim. Nós temos alguém que venceu a tentação. Quem foi? Que diante de uma situação de uma mulher bela, ele resistiu e fugiu. Então eu e você não está falando de mulher, mas aqui para homem. Ou seja, mulher de homens, né? Tentadores, provocadores, adultos, sedutores. A gente precisa entender que precisamos fugir da tentação. Porque Jesus, ele não cedeu a tentação aonde? Onde é que ele estava quem foi tentado? Aonde? No deserto. Mas Adão e Eva estavam aonde? Cedeu a tentação? No paraíso. Então o ambiente que você está não diz respeito se você cede ou se não cede a tentação. E você pode estar no deserto e não ceder aquilo que você precisa: comida, autoridade e o que mais for. Mas também você pode estar no paraíso, num lugar maravilhoso, belo, com tudo o que você precisa e ceder. Então o ambiente não diz. O que diz é o seu coração, cedo ou não cedo a tentação. Então eu e você precisamos guardar o nosso coração, porque esses dias eu vi os cortes que estão na moda, né? Corte de vídeo, eu achei muito legal isso. Billy Graham, certa vez, ele foi perguntar para uma entrevistadora, talvez você tenha ouvido isso. Billy Graham foi perguntar para uma entrevistadora: Billy Graham, se você estiver num quarto com uma mulher que você considera linda, olha a palavra que eu usei, você considera ela linda,
Porque ela pode não ser linda para alguém, mas para ele é, entendeu? Você considera ela linda. Ela está nua na sua frente. Você cai ou não? Aí eu cai. Aí a mulher é. Você cairia, primeiro? Cairia. O segredo para eu não cair não é eu olhar para ela no modelo do quarto. É eu não entrar no quarto. Então, eu e você precisamos ter essa convicção. Eu e você não temos que, essa pessoa não seduz, esse subornozinho aqui, aquilo ali, poxa, não consegui. Não. A gente tem que nem entrar no quarto. Está sendo provocado? Muda de ambiente. Sai daquele lugar. Sai da sala. Sai da situação do problema. Porque se você permanecer ali, diante daquilo que te provoca, que você sabe que te provoca, você vai cair. Você vai cair. Então, faz igual José. Sai fora, nem precisa correndo, sem roubo. Mas foge, porque ele vai ceder. Vai ceder. Então, você precisa não se sustentar na sua força. Não, eu fui para um quarto bom, eu vejo, não tem problema não vou cair. Vai nessa. E sétimo e último ponto, para não acabar com 9,5. Precisamos priorizar a presença de Deus. Nós precisamos priorizar a presença de Deus, para que nós passemos para um novo nível de Deus. Nós precisamos entender que a presença de Deus, ela não é um entretenimento. Vir para a igreja, estar numa célula, estar numa reunião, estar num ambiente de adoração, no seu quarto, as portas fechadas, não é um entretenimento, um rito comum, algo que você faz sem compreensão e por comodidade, costume. Não pode ser. Nós precisamos entender que a presença de Deus e compreendê-la no nível de priorizar a presença de Deus, nos coloca em um novo nível. Quando nós virmos para o culto, ou qualquer lugar que você esteja, que seja uma celebração, uma adoração, uma oração, se você prioriza a presença, não sai. Se você prioriza a presença de Deus, unção vai se derramar. O poder de Deus vai ser manifesto. O poder de Deus vai ser ali, irmãos. De repente não vai ser aquele negócio de todo mundo cair no chão. Vai ser algo leve, algo de todo estado, algo que vai conduzir quando as coisas estiverem sendo feitas, ali preparadas, os corações vão estar conectados, vai haver uma verdadeira unidade, uma paz no ambiente, um ambiente consagrado ao Senhor. Por quê? Você prioriza a presença. Você não vai porque é dia de ir, você vai porque você quer a presença. É a presença dele. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 1 e 2. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 1 e 2. Davi, ele queria a presença de Deus perto dele. Davi, ele queria a presença de Deus com ele. Aonde a presença de Deus não estava mais sobre Israel, porque naquela época a presença estava aonde, irmãos? Aonde Deus manifestava a presença dele? Na arca. A arca não estava mais lá. Quando Davi falou, não, eu quero a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus sobre a minha nação. Eu posso ter intimidade, eu posso ter devocional, eu posso falar com ele, ouvindo, mas eu quero a presença dele estabelecida, o seu trono, da forma que ele se manifesta. E está escrito: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Irmãos, Davi, quando ele assumiu o reino, a primeira atitude que ele teve foi trazer a arca da aliança novamente para Israel. Ela estava lá na casa de Abinadab, de Gileade. A atitude do rei Davi nos mostra as prioridades do seu coração, pois a arca da aliança representa a presença de Deus, irmãos. Nossas reuniões precisam ter como prioridade a presença e o selo do Espírito Santo.
a unção, não podendo dar mais valor ao entretenimento do que a nossa presença. O louvor é bacana, maravilhoso, quero agir perfeito. No momento da palavra, o líder distribui como um maestro ali, fala para que todo mundo fale. No momento da oração, bacana, as pessoas se colocam lá suas orações, nos momentos o pessoal ora. Tudo isso faz parte da célula. Mas precisamos entender que tudo isso sem presença é só isso. É só mais um dia, como qualquer outro. Mas quando há presença, talvez o som está até cheirando. Eu estava num lugar, não sei para onde. Engraçado. Me parece que foi na Seropés que tinha gente de mais igreja no nosso ministério. Que o som parou. Tá bom, aí todo mundo continuou cantando. Enfim, eu estava num lugar, irmãos, que o som parou. E a igreja toda continuou cantando. A igreja continuou cantando, e o ambiente foi sendo tomado, a vontade que era, deixa o som ligar. Foi tão maravilhoso aquele ambiente. Por quê? Não importa se o som está de qualidade, se o pregador prega bem, se a pessoa está com a roupa bonita ou os botões tortos, não importa. Se o pregador grita, se o pregador não grita, se o pregador fala, enfim. O que importa é a presença. Eu estou desejando a presença. Eu vou para a célula por causa da presença. Eu oro a Deus por causa da presença. Eu jejuo por causa da presença. Ou é porque está no calendário da igreja. Ou porque tem que resguardar que o ponto está chegando. É uma obrigação? Não. Eu faço o que faço por causa da presença, porque eu quero agradar a Ele. Eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero experimentar mais e mais Ele. Amém? O ministério do louvor vamos subir. Irmãos, eu quero que nesse momento, você e eu, oremos a Deus. Se nesses 7 pontos que eu falei, qual deles que você está vivendo? Qual deles que você já venceu? Mas eu quero que você ore nesse momento com a compreensão de que, Senhor, eu preciso vencer isso. Porque as batalhas que você está lutando, as lutas que você está enfrentando, não é para te reprovar. Eu disse isso. Não é para te fazer parar. Não é para te diminuir. As suas batalhas são para te aprovar, meu Deus. Para te colocar num novo nível. Mas para você viver esse novo nível, você precisa reconhecer as lutas que você está lutando. Sabe por quê? Tem pessoas que estão lutando lutas, mas elas não querem reconhecer. Elas estão com problema no casamento, mas não querem compartilhar com os pastores orarem por eles. Estão com problema financeiro, mas não querem ajustar a vida financeira de jeito nenhum. Não quer receber uma orientação financeira para que a vida mude. Está com problema na célula, mas não tem coragem de pedir ajuda do discipulador. Uma orientação, não sabe o que fazer. Está com problema no trabalho, mas não consegue reconhecer que está guardando mágoas por alguém que está tentando derrubar ela, derrubar você. Está com problema na família, com o irmão, com o pai, com o irmão, com a mãe, mas não quer reconhecer. Eu não sei qual é o desafio que você está lutando. Talvez você está fazendo algo para falar assim, ninguém me valoriza. Eu faço isso todo dia, ou semanalmente, mas ninguém está vendo. Você precisa reconhecer qual é a tua batalha de hoje. Você não tem que enfrentar todas de uma vez. Você vai enfrentar uma por uma. Mas você precisa hoje ver se alguma delas eu citei, talvez não citei a sua. Você sabe qual que é. O teu desafio, o teu gigante que você está vivendo. E o ponto que você precisa vencer. Mas você precisa reconhecer que você está em uma luta. Irmãos, eu estou em uma dessas que eu citei. Se você parar para olhar para sua vida, não estou nessa, você está em alguma. Você está em alguma. Talvez um hábito que você tem que mudar,
uma disciplina que você tem que obter, uma atitude que você tem que passar, tem que você está procrastinando. É hora disso mudar. Então você precisa entender. E nesse momento o louvor vai tocar e eu quero que você ore. E em seguida eu vou estar orando com você. Porque eu tenho convicção de que Deus te colocou nessa situação, ou você se colocou nessa situação, não para que você fique paralisado, mas para que você seja aprovado. Amém? Fique de pé. Deus vai te colocar no novo livro. Olha eles, esses que serão eles. É para ele que você está falando. Não adianta querer se enganar ou me enganar. Deus conhece o teu coração. Deseja toda Muda, Senhor, esse caminho. Ó Deus, que se continuar
ceder na tentação. Oh Espírito Santo, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, que todo espírito de rejeição seja arrancado. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados como filhos. Nós não somos rejeitados, nós somos chamados pelo nome. E o Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso, tem que chamar. Então, Senhor, eis aí o teu povo. Tu sabes exatamente o que cada um tem necessidade. Mas o que não podemos abrir mão, independente do desafio, é da tua presença. Que a tua doce presença, a tua agradável presença, seja, Senhor, no nosso caminho, seja no nosso amanhecer, seja no nosso alimento, seja no nosso deitar, seja no nosso descanso. Que a tua presença esteja no nosso lado, no nosso pensamento, em nossos corações, em nossas atitudes. Que essa convicção de que estamos com o Senhor em todo dia, e é o Senhor que tem nos colocado a uma distância, isso possa nos mover. Pai, mas a tua presença, ela tem que ser manifesta na vida de todos. Quando o Senhor Jesus foi dado como oferta lá na cruz, foi para que nós tivéssemos vida. Se tem alguém nessa noite que ainda não está desfrutando dessa vida na tua presença, que o Espírito Santo possa falar com ele. Ó Deus, que ele seja convencido pelo amor que há em ti, não por palavras, mas pela verdade que encontramos no Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro amor. O Senhor é o nosso caminho é o Senhor. Tu és a verdade, tu és a vida. Eu quero, Senhor, declarar, Espírito Santo, vai por esse teu filho, por essa tua filha, que possa, Senhor, andar sempre no caminho do Senhor, entregando a vida para o Senhor e deixando ser guiado, deixando ser levado contigo. O Senhor dando novas experiências, nova vida, em nome do Senhor Jesus. Alguém aqui entre nós que estava afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não tinha o Senhor como Senhor e Salvador, e precisa, para que todos esses desafios que falamos aqui, ou muitos mais que não abordamos, sejam vencidos nele. Precisamos da presença dele. E a primeira presença é a presença da salvação. O selo da salvação nos habilita a viver a graça, nos habilita a viver o favor da cruz. Tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, nós só passamos a desfrutar depois que recebemos Ele como Senhor Salvador. Se tem alguém aqui nessa noite, eu queria que você levantasse as mãos, uma das mãos, e nós oremos por ti. Eu não conheço todos os irmãos. Você está entregando a vida, o jovem está entregando a vida para Jesus? Eu não conheço. Você está levantando, você tem alguém entregando a vida para Jesus, ou está intercedendo, não sei. Você está entregando a vida para Jesus, levante uma sua mão, para que a gente possa orar com ele com você, consagrando esse ambiente ao Senhor, a sua vida ao Senhor. Que o Senhor possa falar com você, que você possa experimentar a presença dele na sua vida de forma real, de forma total, completa. O Senhor quer mudar os seus caminhos, nível poderoso. Ele quer te dar novas experiências dele, abrir portas que você um dia sonhou e já nem tem sonhado mais, que acha que o tempo passou, acha que não consegue se firmar, acha que não dá, que está tarde, que está velho. Senhor, tem tudo novo para você. Amém. Levante suas mãos. Quero te abençoar. Depois disso, quero chamar o pastor. Todo esse vídeo de até sobe aqui. Eu quero fazer uma oração.
por último por vocês, da parte do meu nome, pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus, desafio o teu povo. Eu vejo vencedores, eu vejo escolhidos, eu vejo homens, mulheres, adultos, jovens, crianças, idosos, separados pelo Senhor, para viver tudo que o Senhor tem para a vida deles, de forma vitoriosa, de forma poderosa. Que os desafios, ó Pai, que o Senhor tem colocado para eles, não é para que eles se paralisem, não é para que eles enterrem o talento, é para que eles vejam que o Senhor confia neles. Por isso que o Senhor entrega os talentos. Pai, eu quero orar abençoados, exatamente na medida, Pai, que eles estão pensando. Toma, Senhor, essa bênção. Toma essa bênção, faz com que ele testemunhe, ó Pai, do teu poder, do teu milagre, do teu favor, na sua casa, na sua vida como um todo, nas suas finanças, no seu ministério. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo esse lugar consagrado ao Senhor. Declaro, Pai, que aqui é a casa do Senhor, é a casa onde o corpo de Cristo se reúne e a tua presença se faz presente. Abençoa a vida dos pastores e toda a liderança. Declaro, Senhor, fecundidade, multiplicação, sem limites, sem limites. Ó Deus, e nós celebraremos como aqueles que regozijam, que jubilam no Senhor, a multiplicação desse povo. Pai, tu sabes que eu oro. Ó Deus, eu estava aí dizendo que esse culto vai ser multiplicado. E agora eu quero orar diante deles. Ó Deus, para que quando isso acontecer, a glória seja completamente sua. Esse culto será multiplicado. Teremos 2 cultos no domingo na parte da noite. O Senhor não vai ter espaço, ó Deus, aqui nesse lugar. Vai ser preenchido, vai ser necessário a multiplicação do culto. Que haja isso, que os obreiros, ó Deus, que estão fazendo o processo de ordenação, multipliquem rápido, que os líderes, circuladores cresçam rápido, e que todos, ó Pai, aqueles que tu tens chamado, ó Pai, coloque a mão parada no seu lugar para trás e experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em todas as áreas de suas vidas. Eu abençoo o ministério que ele é ficado aí. Em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, você percebeu que a palavra nos conduz a mudarmos de nível, né? Você conseguiu identificar na sua vida o nível que você precisa subir mais um pouco? Deus vai ministrar poderosamente sobre o seu corpo. Você foi muito abençoado com essa palavra? Eu fui. Amém? Deus abençoe, pastor Jorge.